Irmãos, boa noite mais uma vez para quem ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Eu também não poderia deixar de começar essa mensagem fazendo o que a Vanessa fez, agradecendo primeiramente a Deus pelo livramento que Ele me deu, agradecer aos irmãos pelas orações, pelas palavras de carinho, por toda a ajuda, mesmo sabendo que não poderiam estar ali presentes junto comigo. Muitos, inúmeros, incontáveis ofereceram ajuda. Isso é motivo da gente glorificar ao nosso Deus, isso é demonstração de amor ao próximo. Pessoas que eu nem conhecia, pessoas que me solicitaram amizade que eu nem nunca tinha conhecido e disseram que ficaram sabendo dessa questão do Covid, estavam orando por mim, intercedendo a Deus pela minha vida. Então, enquanto os irmãos se dispõem, a igreja se dispõe a orar, Deus faz a obra. Enquanto a gente se dispõe a se quebrantar na presença do Senhor, Ele faz a obra. Eu confesso para os irmãos que eu cheguei a falar como Jesus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Como a Vanessa disse, eu não vou dizer, não vou mentir e falar que eu não tive medo. O medo, ele faz parte do ser humano. Até porque é uma doença silenciosa, uma doença nova, cada um reage de um jeito. Eu também, graças a Deus, tive poucos sintomas, ainda permanece a boca seca, mas isso aí a gente vai vivendo, a gente vai convivendo, mas foram poucos. Mas toda vez que batia o medo, aquele medinho que às vezes a gente via na televisão, ou a gente via um boletim médico saindo, a gente ouvia notícias de que as pessoas estavam morrendo, conhecidos nossos, Juiz de Fora tão próximo da gente aqui, quantas mortes diárias, os leitos de UTI praticamente, completamente, quase completamente tomados, batia aquele medo. E aí eu lembrava daquele louvor e cantava: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. E eu ia louvando e o medo passava. E a gente ia passando pela prova, eu digo passando pela prova, dando glória a Deus. Mas eu também nunca duvidei que o Senhor podia fazer um milagre. Nunca. Nunca duvidei, nem que Ele poderia me levar, nem que Ele poderia fazer um milagre. Eu estava certa de que o que Ele fizesse, Ele estava no controle. Sempre o Senhor estava no controle. Se eu sobrevivesse, como eu sobrevivi, glória a Deus por isso, eu fiz um propósito de dedicar ainda mais a minha vida ao Senhor. Eu reconheci o quão pouco eu estava fazendo para Deus. Por mais que parece que a gente faz muito, nada do que o Senhor merece que a gente faça por Ele. Nada. Eu me dispus, Senhor, eu me disponho a estar trabalhando mais na Tua obra. Se o Senhor me levasse, é propósito dele, se fosse propósito dele, eu sabia que eu estaria nos braços dele. E aí, novamente, eu louvava: em teus braços é o meu descanso. E a gente ia passando, e a gente ia louvando. E se privando de muitas coisas, cuidando, para que a gente não viesse, eu em contato com o Jair em casa, a gente sempre cuidando para que ele não viesse contaminar, Guilherme trabalhando junto, e com todo aquele medo, aquele anseio. E aí um dia minha irmã me ligou e me disse assim, me perguntou como é que eu estava, eu disse para ela que eu estava bem, e ela disse assim para mim: olha, isso daí é providência de Deus. É Deus que fez isso para que você parasse um pouco. Você leva uma vida ligada no 220, a gente já cansou de te falar. Uma hora o seu corpo não vai aguentar. Para enquanto é tempo. Para, descansa, para depois você voltar com força total. E assim eu fiz e recebi aquela palavra e agradeci a ela por isso. E a gente via, a gente ia passando, a gente via, como eu disse, quantas vezes pessoas morrendo, pessoas, irmãos, que a gente sabe disso, não precisa nem de eu falar, de situação financeira boa, pessoas que têm todo o recurso, eram entubadas e morriam, como aquele mendigo, como aquele pobre que não tinha condições.
A doença, ela vinha para qualquer um, ela vem para qualquer um. Quando eu vi aquilo, aqueles boletins que me desesperavam, eu louvava e agradecia a Deus, porque Ele estava sendo fiel a mim, Ele estava cumprindo em mim um propósito pelo qual Ele me chamou. Eu agradecia a Ele. Todas as vezes eu agradecia pelo livramento que Ele me dava. Passou, graças a Deus, né? Eu estou aqui, eu olhava aquilo e eu pensava assim, meu Deus, antes eu olhava e a gente sempre orava e pedia, Senhor, livra a gente, livra a nossa família. Depois eu olhei e falei, Senhor, eu agora faço parte da estatística. O dia que saiu o boletim de Bicas, e que eu sabia que eu estava fazendo parte daquela estatística ali, aí aquele momento dá um desesperozinho, porque a gente pensa logo naqueles que estão mais chegados. A quem teve contato comigo, entendeu? Quem eu posso ter passado sem saber. Quando o apóstolo Paulo diz, em tudo dai graças, ele está falando que isso deve ser o nosso estilo de vida. Em tudo dai graça. Dai graça na tribulação, dai graça na tristeza, dai graça na decepção, dai graça na alegria, dai graça na comunhão, né? Mas quando a gente fala em tudo dai graças, na cabeça dos irmãos passa os irmãos conseguem, os irmãos têm essa dificuldade de associar assim? Ah, eu perdi o emprego e eu vou dar graças a Deus. Ah, e o meu marido me deixou e eu vou dar graças a Deus. A minha esposa está me traindo e eu vou dar graças a Deus. Parece que a gente não consegue entender, mas a gente vai estar falando sobre esse ponto no final. Para começar, eu queria tratar essa noite, né, para que a gente possa trazer em mente alguns motivos que nós temos para dar graças a Deus. Eu vou estar tratando de 4 pontos. O primeiro ponto, em primeiro lugar, que a gente tem que dar graças a Deus, é que Deus nos providenciou a salvação. Esse é o principal motivo que nós temos de dar graças a Deus. Você e eu que nós somos salvos em Jesus. Nós que tivemos uma experiência com Deus. Nós devemos ter motivo de glorificar a Deus. Houve a queda de Adão, o pecado entrou no mundo, a gente estava perdido, separado de Deus, destituído da glória de Deus, mas o Senhor nos amou. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou. Isso é motivo da gente estar glorificando a Deus. Ele deu o Filho dele para morrer por amor a mim e por amor a você, para que nós pudéssemos ser salvos. Irmão, se a gente falar só da palavra salvação, a gente pode parar por aí. Eu acho que só a salvação já é motivo suficiente para a gente dar graças a Deus. Embora a gente tenha inúmeros outros motivos. O Senhor, Ele nos salvou. Com a salvação, veio junto uma lista de bênçãos. Quais são elas? Eu vou citar somente algumas. A regeneração. Nós falamos isso na escola dominical, né, irmão Mauro?
O emprego, ele é bênção de Deus, ele também é dado por Deus. E a gente pode pensar assim, não, o emprego eu estudei e eu que conquistei, eu que corri atrás, eu que distribuí currículo, eu que batalhei. Sim, mas se não fosse Deus, ele poderia fechar todas as portas. Então, Deus é o dono do seu emprego, não é você. A sua casa, você ficou aí dormindo ao relento? Você tem dormido ao relento? E eu não digo só em tempo de pandemia, tá? O transporte que você usa, eu ando a pé, eu não tenho transporte. Glória a Deus que você tem a oportunidade de andar a pé. Você é saudável e você pode caminhar. Muitos não têm essa oportunidade. A nossa saúde. As roupas, os sapatos que a gente usa. Tudo isso, irmãos, é Deus. Tudo isso é Deus. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida. Qualquer coisa material que a gente almeja ter, isso não é pecado nenhum. Nenhum. Você estudar, você trabalhar, você correr atrás e batalhar, tudo isso para a gente é bom. Mas a gente tem que entender que de tudo isso, o Senhor nos permite usufruir. É Ele que nos permite usufruir. Terceiro ponto. Deus nos enche de esperança e de paz. Uma paz que o mundo não consegue entender. O mundo não consegue entender. Eu já devo ter contado aqui. Eu nunca sabia, nunca imaginava qual poderia ser a reação da minha mãe, a minha reação quando eu perdesse a minha mãe. Eu acho que ninguém pensa. Meu Deus, o que vai ser de mim se eu perder minha mãe, se eu perder o meu pai? E aí, passado, né, que todo mundo perde um dia, passado um tempo, Jair comentou comigo, eu achei que você fosse me dar mais trabalho. É a paz que o Senhor coloca no nosso coração. Principalmente por eu saber que ela entregou a vida dela para Jesus e que ela estava na glória junto com Deus. Que ela estava livre de todo sofrimento. Tudo que ela passou aqui na terra, as dores, a cegueira, a diabetes, tudo que ela passou ficou para trás. Eu creio nisso porque ela declarou isso. Essa é uma paz que o mundo não pode nos tirar. Essa paz que o Senhor nos dá, essa esperança de que a gente não trabalha no Senhor em vão, irmãos. Isso daí ninguém pode nos tirar. E isso é motivo da gente agradecer a Deus. A esperança de que Jesus vai voltar, a esperança de que a gente vai estar na glória com Ele. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de conversar com alguém que não tem esperança. Alguém que está vivendo o seu dia achando que esse vai ser o último dia. Alguém que não tem expectativa de futuro. Eu imagino que deve ser uma vida muito triste. O quarto ponto que a gente tem para dar graças a Deus é que Deus nos adotou. Deus nos adota. Ele nos insere, Ele nos batiza no corpo de Cristo, na igreja, na família cristã. A partir do momento que eu me converti, e olha que eu tenho muitos irmãos de sangue, éramos 13 e somos 12 agora, eu não tenho mais só 12 irmãos. Eu não sei dizer, você sabe dizer quantos irmãos você tem? Eu tenho irmão que eu nem conheço, você tem irmão que você nem conhece. Eu não disse aqui que eu tinha irmãos orando por mim que eu nem nunca vi. Porque nós tornamos uma grande família quando o Senhor nos adota, quando a gente entrega a nossa vida para Ele. Conviver com essas pessoas que nos amam, pessoas que têm bom coração para com as outras, pessoas honestas, verdadeiras, isso tudo é motivo da gente agradecer a Deus. Mas tem cristão que não é honesto, tem cristão que não é verdadeiro, aí nós vamos cair novamente na escola dominical, que quem não veio está perdendo. Irmãos, quem não tem vindo na escola dominical está perdendo. Momento de grande aprendizado. Se o cristão, que se diz cristão, ele não procura ser honesto, não busca ser honesto, não busca ser verdadeiro, não busca ter um coração perdoador, um coração que ama, como nós louvamos aqui, pedindo a Deus que venha nos dar esse coração, leva-nos a questionar, e não a julgar, questionar
se realmente essa pessoa é verdadeira cristã. Se é uma pessoa cristã. Porque a pessoa cristã, a pessoa que se converteu, ela tem que buscar isso na vida dela, a cada dia. A família cristã se alegra junto. Amém? É festa. Tudo pra gente é festa. Ela se entristece junto. Um sofreu, é como se fosse o corpo mesmo. O dedinho está doendo, parece que dói tudo, dói em todo mundo. Pelo menos, se não é assim que deveria ser. Ajuda uns aos outros, socorre uns aos outros. Nós já perdemos as contas de inúmeras vezes que nós ajudamos um irmão, ajudamos quem a gente não conhece. Isso daí é porque a gente é bonzinho? Não. É porque Deus nos ensina a ser assim. A gente tem que amar e a gente tem que ajudar. Quando o irmão está passando necessidade na igreja, não só na igreja, né? A igreja sempre se une para ajudar. Quando o irmão está alegre, todos se alegram juntos. Isso daí é motivo da gente agradecer a Deus. E um ponto muito importante, nós somos realmente um grupo privilegiado. Não importa a cidade ou o país que um crente vai. Sempre vai ter outro crente para acolher. Você vai ter um irmão, você não tem um monte de irmãos? Eu não tenho um monte de irmãos? Então, se eu tenho um monte de irmãos, se você tem um monte de irmãos, você não vai estar desamparado. O pastor já contou a experiência aqui de quando ele foi no Chile a primeira vez? Só com ele que aconteceu isso? Não. Eu tenho certeza, se hoje eu decidir assim, não quero não, tá, irmãos? Mas se eu decidir assim, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero passar uns dias nos Estados Unidos, mas eu não tenho dinheiro para pagar um hotel. Mas eu queria, o meu sonho, que não é, meu sonho é conhecer os Estados Unidos. Eu tenho certeza que lá vai ter um ou muitos irmãos dispostos a me acolher. O ímpio faz isso, irmãos. Você acolhe uma pessoa estranha na sua casa? Eu, na minha casa, não, um estranho não. Que eu não tenha conhecimento, procedência. Agora, um irmão em Cristo. Guilherme e Larissa acolheram lá na casa deles um dia. Vanessa sempre acolheu, irmã Elizabeth sempre acolheu. Imagino que outros irmãos, que talvez vocês nem conhecessem. Mas é nosso irmão. Quer coisa melhor do que isso? Você saber que você não está sozinho, que você pode contar com aquela pessoa. Nós somos louvor profético uma vez. A alegria com que os irmãos daquelas igrejas, né, nos receberam, como se nos conhecesse há anos. Isso é bom demais. Louve a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. E mais ainda, haverá um dia que a gente vai estar todos juntos no céu. Só essa esperança de que nós vamos estar todos juntos lá louvando a Deus, esse Pai amoroso, esse Pai justo, esse Pai fiel, não tem nada melhor do que um desses motivos para a gente agradecer. E é melhor agradecer do que murmurar. Se tem algo que desagrada o coração de Deus, é a murmuração. E como às vezes a gente murmura. Irmãos, é muito fácil murmurar. Eu digo por mim, é fácil. Qualquer coisinha a gente reclama. Tem hora que a gente reclama mais do que agradece. Não sei se é só comigo. Mas eu tenho aprendido a agradecer mais e murmurar menos. Vocês sabiam que a gente teve dia 30 de novembro, agora foi comemorado o Dia de Ação de Graças? Quem sabia? Quem acha essa data importante? Comemorar um dia, ter um dia específico para comemorar a ação de graças. A gente tem que praticar essa ação de graças todos os dias. Mas como hoje tem um dia da Bíblia, e que a gente não aproveita só hoje para ler a Bíblia, mas hoje ele foi um dia separado para que todos pudessem lembrar a importância da Bíblia, também tem o dia 30 de novembro. E o que nós fizemos, irmão, dessa data? Se é tão importante a gente agradecer a Deus, o que nós fizemos nessa data? Se bobear, a gente nem lembrou. Eu não lembrei. Mas nada nos impede de que a gente venha adotar essa data e que a gente venha trabalhar em cima dela. Talvez desenvolver algum projeto, alguma coisa para que a gente possa, né? Cada dia. A Bíblia do Antigo Testamento,
passando pelos Salmos, o Novo Testamento, ela nos ensina a ter uma vida de gratidão. A Bíblia, o tempo todo, ela nos ensina a ter uma vida de gratidão. Então, em tudo dai graças, não é apenas quando acontece algo bom ou ruim. Se acontece algo bom, você fala, graças a Deus. Eu tenho essa mania de falar, graças a Deus. Com tudo eu falo, graças a Deus. A gente, às vezes, fala automaticamente. Mas dar graças a Deus, como eu disse anteriormente, ela tem que ser um estilo de vida para a gente. O salvo em Cristo, ele deve ter uma vida de ação de graças. Porque em Cristo, nós somos mais do que vitoriosos. Nós somos mais do que vencedores. Mas esse poder, ele não vem de nós. Ele é Deus que opera esse poder em nós. Os irmãos sabiam que a nossa oferta missionária, e não só a oferta missionária, mas as nossas ofertas, elas são motivo de ação de graças? Às vezes a gente não se dá conta disso. Mas os irmãos já imaginaram que agora, nesse exato momento, tem um cristão, talvez um missionário, talvez um irmão nosso orando, necessitando de uma bênção, e eu não digo só bênção financeira. E aí a gente se dispõe a ajudar. Quando essa bênção chega nas mãos desse irmão que clamou, o que esse irmão diz? Graças a Deus que atendeu a minha oração. Então, o ajudar o próximo é motivo de agradecer a Deus. E agora, eu disse que eram 4 pontos, né? Mas tem um 5º ponto que eu vou tratar agora, finalizando, do que eu falei lá no início. Agradecer a Deus pela salvação é bom demais. Agradecer a Deus pelo sustento é bom demais. Agradecer a Deus pela paz e pela esperança que Ele nos dá é bom demais. Agradecer a Deus pelo 4º ponto aqui, deixa eu me lembrar dele, que a adoção de Deus é bom demais. Mas e agradecer a Deus nos momentos ruins? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como dar graças a Deus pelas coisas ruins que acontecem em nossa vida. Como dar graças a Deus pelas tragédias que acontecem todos os dias. A gente viu Juiz de Fora esses dias aí, a catástrofe que foi não só em Juiz de Fora, vários lugares, a chuva arrasando tudo. É fácil, irmãos, a gente imaginar que você está ali perdendo tudo, preocupando em cuidar, salvar pelo menos a própria vida ali, deixa e pega uma coisa. É fácil a gente imaginar de glorificar a Deus nesse momento? Não é fácil, mas a gente tem que aprender, porque não é porque a gente é bonzinho, porque Deus quer isso da gente. A palavra de Deus, ela é clara. Em tudo dai graças. Se fosse só nas coisas boas, Jesus tinha ensinado isso, o apóstolo Paulo tinha falado isso. Olha, persevera nas coisas ruins, mas sim, nas boas você dá graças. Não, em tudo dai graças. Em qualquer circunstância. Em relação a essa pergunta que eu fiz, em primeiro lugar, a gente tem que mudar o foco dessa pergunta. Ao invés da gente falar assim, como posso dar graças a Deus pelas coisas ruins que acontecem em nossa vida? Vamos mudar. Como eu posso não dar glórias a Deus pelas coisas boas que Ele me dá? Deus nos dá, irmãos, infinitas bênçãos. E às vezes a gente não dá glória a Deus por isso. Se a Bíblia ensina que a gente tem que dar graças em tudo, e a gente não dá, como é que a gente quer questionar em ter que dar graça às coisas ruins, se aquilo que é bom a gente não glorifica? Que a gente tem que aprender primeiro a glorificar e dar graças a Deus por todas as coisas, pelas boas e pelas ruins, porque a gente tem que passar por aquilo ali. Quem somos nós para recebermos somente coisas boas de Deus? Tem alguém aqui que se acha merecedor de receber somente as coisas boas de Deus? Um super crente que fala, não, eu estudo a palavra, eu oro, eu sou dizimista, eu não perco um culto, eu sou honesto, eu sou fiel, eu sou justo, eu não mereço coisas ruins, eu só mereço coisa boa. Tem alguém aqui? Muito pelo contrário. Como eu disse, por mais que a gente faça coisas boas, não é favor nenhum, é obrigação. Nós temos que ter a obrigação de sermos pessoas boas.
Porque senão o evangelho na nossa vida ele não tem sentido. Porque Deus é bondoso para com a gente, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As coisas ruins que acontecem na nossa vida, acontecem com a permissão e o propósito de Deus. A gente tem que ter esse conhecimento. Deus, Ele nos fortalece no momento da angústia. Nós tivemos aqui só hoje 2 testemunhos, o meu e o da Vanessa, de quanto Deus nos fortalece. Ah, Kelly, mas é fácil falar assim? Você e a Vanessa foram praticamente assintomáticas. Eu queria ver você dizendo isso entubada. Não sei, eu não posso dizer porque eu não fui. Mas a Bíblia me ensina que em tudo eu tenho que dar graças. Eu não quero passar pela experiência para aprender se eu vou dar graças ou não. Mas a Bíblia ensina de que a gente tem que dar graças. Então a gente dá graças a Deus em meio ao sofrimento, à dor, entendendo que a nossa vida era para ser muito pior. Imagina, irmãos, se vocês não tivessem tido uma experiência com o Senhor ou não estivessem buscando essa experiência com o Senhor. Eu não vou aqui generalizar, eu vou entender ou imaginar que aqui, hoje, presente nesse culto, nós temos pessoas salvas e pessoas buscando a salvação. Mas está buscando. Então, imagina onde você poderia estar agora se você não fosse salvo, se você não tivesse tomado a decisão de seguir ao Senhor. Já parou para pensar? Pensa. Onde você estaria? Então, diante disso tudo que foi falado, existe uma verdade que ela é nua e crua. Se a gente acha que a vida aqui na Terra está ruim, se a gente acha que está difícil, toda essa tragédia, todas essas coisas acontecendo, que a gente sabe que vão acontecer mesmo, né? Tudo isso já está escrito. Eu queria deixar claro para os irmãos, e eu sei que muitos aqui, ou a maioria, sabem, que existe um lugar onde a graça de Deus não existe. A luz da glória de Deus não brilha nesse lugar. Há um lugar onde a misericórdia de Deus não se faz presente, onde não se ouve falar do amor de Deus. Há um lugar onde Deus não se faz presente, onde não existe amor, nem misericórdia. Ali nesse lugar, você só vai ver dor e sofrimento. No inferno, no lago de fogo, em enxofre, nas trevas. E aí eu faço uma pergunta. Ali não tem graça, não vai ter misericórdia. Ali não vai ter o amparo de Deus. No inferno não vai ter o amparo de Deus. Hoje, aqui onde a gente vive, aqui na terra, com todas as dificuldades, a gente tem a bondade de Deus. E essa bondade de Deus, ela se estende para os justos e para os injustos, para os bons e para os maus. A bondade do Senhor, ela está aí para quem quiser. Mas se nós não agarrarmos essa bondade do Senhor, se nós não usufruirmos da misericórdia do Senhor, e quando eu digo nós, eu estou dizendo igreja do modo geral, pessoas que estão aqui do modo geral. Se a gente não agarrar com todas as nossas forças, buscando a presença do Senhor, o lugar que tem preparado é o inferno. E aí? É fácil a gente dizer assim, mas eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir. Tá, mas eu estou buscando o céu. Você não quer ir. Mas você está buscando o céu? Você está buscando viver segundo a vontade de Deus? Uma coisa é querer, outra coisa é poder. Tem uma diferença muito grande. Eu quero muitas coisas, mas eu não posso muitas coisas. Então, vir à igreja é um sinal, sim, de que você quer a presença de Deus na sua vida? Sim, é um sinal. Mas se você chega aqui, você fica de papo. Se você chega aqui, fica contando as horas no relógio para ver se está na hora do culto acabar. Meu Deus, ela não para de falar. Se o olho está na rede social, se está olhando ali, não adianta nada estar aqui. Então, eu convido a todos, mesmo aqueles que são salvos, porque nós somos pecadores. Eu convido a todos a que possam fazer essa reflexão. Eu estou realmente buscando o céu?
Eu estou realmente, não é desejando, eu estou dizendo buscando. Desejar aqui eu tenho certeza. Eu não preciso perguntar. Quem aqui deseja para o céu? Todos vão levantar a mão. Todos. O que você tem feito para ir para o céu? Essa é a pergunta. Em tudo dai graças. Mas o que você está fazendo para ir para o céu? Aí tem aquele hino, né? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. A gente possa aproveitar a oportunidade hoje, irmãos, de nos voltarmos a Deus. Finalizando, como dar graças a Deus pelas coisas ruins que acontecem em nossas vidas? Onde a gente vai encontrar essa resposta? Na própria Bíblia. Quem lembra da história de Jó? Jó é o nosso maior exemplo. Jó, capítulo 2, os versículos 7 e 8, eu tenho certeza que todos os irmãos conhecem. Diz assim: então, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou o caco para se raspar com ele e estava sentado no meio da cinza. Alguém aqui já viveu uma situação igual a de Jó? E você está reclamando? Alguém aqui já teve que coçar as úlceras com caco? Alguém já teve que perder todos os bens? Aqui alguém já perdeu todos os filhos? Todos os bens? No versículo 9 e 10, os versículos 9 e 10 dizem assim: então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele disse: como fala como uma doida? Como fala como uma doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Então, Jó é o nosso maior exemplo de como nós devemos ser resilientes às coisas ruins que acontecem na nossa vida. O homem mundano, o homem brutal, ele não tem esse conhecimento, ele não tem esse entendimento, mas nós temos. E se nós ainda não temos, a gente tem que buscar. Nós ainda continuamos com a paz e com a alegria, louvando e glorificando o nome do nosso Deus. Às vezes a gente não consegue nem explicar a paz que o Senhor coloca no nosso coração, mas a gente tem que glorificar a Deus. Jó perdeu os seus 10 filhos, mas ele não se rebelou contra Deus. O que ele fez nessa hora? Rendeu ações de graças. Está lá na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você dá ação de graças a Deus quando você está passando pela tribulação? Se não dá, aprenda com Jó. Em todos os momentos da nossa vida. Devemos dizer: bendito seja o nome do Senhor. Não importa o que está acontecendo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos.